Um grupo com mais de 500 empresários pretende enviar um documento hoje ao Ministério da Economia e aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara, pedindo medidas urgentes de combate à pandemia. Na carta aberta à sociedade, o grupo afirma que a recessão não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. A carta tem mais de 500 assinaturas, como as de José Olímpio Pereira, presidente do Credit Suisse, e de Roberto Setúbal e de Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Também assinam ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga e Ilan Goldfein. Ex-ministros da Fazenda, como Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira e Rubens Recupero. E economistas, como Helena Landau, Bernard Api e Samuel Pessoa. O documento ressalta que a redução do nível da atividade custou uma perda de arrecadação tributária apenas no âmbito federal de aproximadamente 58 bilhões de reais. E o atraso na vacinação irá custar, em termos de produto ou renda não gerada, nada menos do que estimados 131 bilhões e 400 milhões de reais em 2021. O documento frisa que a controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. Que a experiência mostrou que, mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown, terminaram por adotá-lo. Que não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada, que enquanto a pandemia perdurar, medidas como o auxílio emergencial se fazem necessárias, e também medidas de apoio às pequenas e médias empresas. O documento prossegue afirmando que estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia, que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. O documento lista medidas indispensáveis de combate à pandemia: acelerar o ritmo da vacinação e incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa, implementar medidas de distanciamento social no âmbito local, com coordenação nacional, que incluem a proibição de aglomeração em locais públicos, o estímulo ao trabalho à distância, o fechamento de estabelecimentos comerciais, esportivos, entre outros, e, no limite, escolas e creches, e que a necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliada. Criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcio de governadores. Por fim, a carta afirma que líderes políticos com acesso à mídia e às redes, recursos de Estado e comandando a tensão fazem a diferença, para o bem e para o mal. Que o desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento anti-vacina caracterizou a liderança política maior no país. Que essa postura reforça normas antissociais, dificulta a adesão da população a comportamentos responsáveis, amplia o número de infectados e de óbitos, aumenta custos que o país incorre. O documento encerra afirmando que o país tem pressa, que o país quer seriedade com a coisa pública, que o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias, e que o Brasil exige respeito.